Nessa altura eu vou ter que cantar. A banda veio forte hoje. Ai, Deus. Muito bom. Graças e paz, queridos. Boa tarde. Ou bom dia, né? Hoje, então, capítulo 38 do livro de Ezequiel. Capítulo 38 do livro de Ezequiel. Então, 2 capítulos que ficaram ontem, ficaram para trás, né? Ali, quando nós estamos falando, então, da esperança de Israel ali, a repreensão de Deus para os pastores de Israel, e depois começa a sinalizar a restauração de Israel, e Ezequiel tem a visão de um vale de ossos secos. Né? Então Deus diz para ele, olha, profetiza, né? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele profetiza, então, e nessa visão ele percebe que Deus estava sinalizando Israel voltando a ter vida, ok? E aí, aqui no capítulo 38 e 39, é uma esperança para as nações, porque Deus sinaliza, através do profeta Ezequiel, de que haverá restauração das nações de Israel, porque Deus derrotará o mal. E aí existe um arquétipo aqui da maldade na terra, que é descrito como Gog e Magog. É um símbolo, é um arquétipo das nações, os reinos antigos, ok? O Gog é um arquétipo da rebelião humana, ok? É isso que trata aqui no capítulo 38 e 39. Então Deus sinalizando que vai devastar a terra, o mal da terra. Deus iria devastar, eliminar os inimigos, okay? E depois trazer restauração. É isso que está descrito aqui em Ezequiel, capítulo 38 e 39, ok? E depois, aí chegando no capítulo 40, começa a ter uma nova visão, e aí uma das visões lindas aí de Ezequiel, o rio que flui do templo, e nós já estamos chegando aqui na leitura, ok? Então, capítulo 38 de Ezequiel. Jesus, pedimos revelação da tua palavra, instrução do céu, jogue luz no nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor, contemplar o Senhor, sermos transformados por meio da tua palavra. Nós declaramos, ó Deus, a virtude do céu, a revelação do céu sobre nós, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém. Então aqui, Ezequiel capítulo 38, diz assim: recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército. Seus cavalos e condutores de carros de guerra vestidos com a sua armadura completa e uma grande multidão armada com escudo e espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia, todas as suas armas o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet Togarma, do extremo norte, e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto. Mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra, e depois de seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade, e cobrirão a terra. Amém. Também percebi isso, Fábio. Amém. Quando pode ficar um pouquinho mais baixo? Quem está controlando aí? É o Ali ou o Ricardo? Ok.
Agora estou muito baixo, Ricardo. Pode aumentar um pouquinho. Aí. Tá bom assim para vocês? Irmãos, tá legal assim? Me parece que tá próximo como estava na primeira vez, não? Não? Tá mais baixo um pouquinho? Tá bom. Versículo 8. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel e viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos seus aliados um exército imenso e assustador virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente e você tramará um plano perverso. Dirá: Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante. Irei às cidades antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedã e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão: você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá de sua terra no extremo norte. Com sua grande cavalaria e seu exército. E seu exército poderoso. 16. Atacará meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia trarei você, Gog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo o que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano. Acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que no futuro o traria contra meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano. Quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará. Pois em meu zelo e minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão, e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra você, em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso, mostrarei minha grandeza e santidade, e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ok? Então aqui, essa profecia, a profecia contra Gog, mais uma vez, um arquétipo da rebelião, dessa humanidade rebelde. Ok? Então, você vê a descrição aqui do juízo de Deus sobre a terra. Você vê aqui a descrição apocalíptica, né? A descrição aqui quando Deus julgar a terra, trouxer juízo sobre a terra. Ok? Ezequiel capítulo 39. O que Deus estava sinalizando? Que toda maldade contra o povo de Israel iria acabar. Isso também profeticamente aponta para nós. Toda maldade contra os cristãos um dia vai acabar quando Deus vier e julgar então a terra e estabelecer o seu reino aqui. Ok? Então, é um aspecto profético de que esse sofrimento irá acabar. Né? Toda perseguição, toda maldade irá acabar. 39. Filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal. Eu o farei dar a volta
e o trarei do extremo norte, e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda, e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome. E as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então os habitantes da cidade de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças, e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para 7 anos. Não precisarão cortar lenha dos campos nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor soberano. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Olha aqui a descrição do Vale do Armagedon aqui. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para Vale das Multidões de Gog. O povo de Israel levará 7 meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor soberano. Depois de 7 meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os levem e os enterrem no Vale das Multidões de Gog. Ali haverá uma cidade chamada Amoná. E com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor soberano. Chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes: reúnam-se para o meu grande banquete sacrificial. Venham de longe e de perto para os montes de Israel, e ali comam carne e bebam sangue. Comam carne de homens poderosos e bebam sangue dos príncipes das nações como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos os animais engordados de Bazã. Devorem carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa, comam cavalos, condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de toda espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder de minha mão quando eu os castigo. E daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a seu Deus. Por isso, me afastei deles e os entreguei a seus inimigos, para que os destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio de meu povo. Terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade do passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás, e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Aleluia. Acabarei com o exílio do meu povo e terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade do passado. Mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações vejam. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor. Aleluia. Restauração de Israel. Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Aqui do capítulo 40 ao 48, existe agora esperança para toda a criação. Ezequiel agora ele tem a visão do templo. É uma restauração
um novo altar, novos sacerdotes, um novo sistema de adoração. Ok? Mais uma vez, irmãos, todo o plano aqui na Terra, de Deus com seu povo, é o plano da redenção. De trazer de volta a criação, de restabelecer a aliança que Deus fez. O plano original de Deus de relacionar com a sua criação. Então, a Bíblia está descrevendo um plano redentivo. O povo de Israel, Deus faz uma aliança, então, com eles, e eles se desviam dos caminhos do Senhor, que a gente tem visto aqui já há mais de mês, há alguns meses, né? O povo de Israel se desvia constantemente dos caminhos do Senhor. E Deus, então, sinaliza esse povo constantemente que eles deveriam voltar para essa aliança. E Deus, então, estabeleceria sobre a terra e faria os sempre abundantes, fartos, abençoados. No entanto, não foi isso que aconteceu. Então, Deus sinalizava por meio dos profetas que um dia haveria uma restauração completa. Agora Ezequiel, imagina, ele viu o templo ser... ele foi para o exílio e profetizou que o templo em Israel seria destruído. Agora, ele teve a visão da glória também saindo do templo de Israel, e depois o templo foi destruído, então. E Israel, então, tinha sido devastada, né? Jerusalém devastada, toda a região de Judá, Jerusalém, tudo havia sido tomado pelos inimigos. Deus profetiza, então, para Jerusalém, para Judá, para o povo de Israel e para as nações ao redor de Israel. O que Deus está dizendo? Tudo isso aqui são figuras simbólicas e proféticas. Isso aqui é a maldade humana. É o pecado, a maldade humana. Que perverte a terra. O que era para ser o povo de Deus, está agora escravizado pela maldade humana, pelo pecado. E Deus diz, olha, virá um dia que eu destruirei toda a maldade da terra. Então é o grande dia, né, que Jesus virá e dissipará, né, é a volta de Cristo, dissipará os reinos da terra, toda essa soberba humana. Deus julgará a terra. Pois bem, o que Ezequiel vê agora é que esse templo, ele será restaurado. E sempre olhando isso como uma figura simbólica também do templo, é a presença de Deus. Sobretudo, Deus deseja relacionar com o homem, então o homem voltará a ter relacionamento com ele. E agora, Ezequiel, ele vê esse templo que aponta para a presença de Deus. Esse templo agora, ele é um novo templo, e a partir dele flui um rio, que é o rio da vida. A gente vai ver agora a descrição do lugar da presença de Deus, novamente o Éden ser reconstruído. Esse rio que flui do templo, ele vai às margens dele, aonde ele toca, ele provoca a vida. Então, o que a gente vai ver é a descrição de um novo Éden. O que Deus está sinalizando? Bom, meu projeto original era relacionar com esse homem pecou, o pecado entrou na humanidade e deturpou as relações. Eu levantei Noé, levantei Adão, não deu certo, levantei Noé, não deu certo, levantei Abraão, estabeleci uma aliança com ele. O povo quebrou minha aliança. Pois bem, eu enviei Cristo agora para redimir a humanidade. Através de Cristo, eu restabeleço a aliança e trago o meu povo de volta. E estou sinalizando, o meu povo vai relacionar comigo para sempre. E aí, agora, a visão de Ezequiel é esse templo que simboliza essa presença de Deus, esse templo, esse lugar com novos sacerdotes, com um novo povo ali, e um rio que flui a partir desse lugar, ou seja, a partir da presença de Deus, o rio do Espírito. E onde o rio do Espírito toca, provoca vida. O que Deus está sinalizando? Que Deus restabeleceria a sua vontade na terra. O plano da redenção agora completo, o plano da redenção efetuado sobre a terra. Então, isso é uma mensagem de esperança, tanto para o povo de Israel, quanto para a nossa vida também. É Deus estabelecendo o homem no lugar que nunca deveria ter saído, da relação com Deus diante da sua presença. Ezequiel, no capítulo 40 de Ezequiel,
Agora ele diz assim, em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, olha só, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para lá. Peraí, depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim. Quem que está falando? Ezequiel. E me levou para lá. Para onde? Para Jerusalém. Ele acabou de falar da queda de Jerusalém. Então agora Ezequiel é transportado em visão novamente sobre Jerusalém. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vim em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto a uma porta e tinha à mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me, filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois, você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. Espera aí. Ezequiel está tendo a visão do templo. Vê um muro que cerca o templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi para leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Este pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de entrada, cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. O resto é com ele, cara. Porque ele aprende também. E é fazendo sozinho que a gente aprende. Henrique. Pode. Isso. Obrigado, querido. Então o homem mediu a porta de entrada que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com 0,5 metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas, que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. A superfície das paredes divisórias era enfeitada com detalhes de palmeiras. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. O homem mediu a porta norte da mesma forma que o leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais à porta do leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. 22. As janelas do pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem da entrada. Do lado norte, como fica do lado leste, havia 7 degraus que davam para a passagem de entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. 23. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então o homem me levou à porta sul,
e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeira nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre duas entradas era de 50 metros. Então o homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho de outras portas. E havia janelas ao longo das paredes no pórtico. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas. E havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas como palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. No pórtico, queridos, você percebe aqui uma descrição de um novo templo, assim como nós lemos Deus falando para Moisés como que o tabernáculo deveria ser construído. Você lembra disso? Agora Ezequiel está vendo um novo templo, com todas as medidas, ele está descrevendo todas as medidas, porque a visão, o homem que mostrou todo esse lugar, essas salas, o templo aqui, né? Ficou sinalizando as medidas, e Ezequiel então escreve tudo aquilo que ele viu, ok? Então aqui é a descrição de um novo templo. No pórtico de uma das entradas internas, versículo 38, havia uma porta que dava para uma sala lateral. Um minutinho só. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. Olha aqui novamente o altar de sacrifícios, ok? De cada lado desse pórtico havia 2 mesas onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocados os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes no pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e a outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então o homem mediu o pátio interno, e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo,
Mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico, que tinham 2,5 metros de espessura. A entrada aproximadamente dita tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais 1,5 metro de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado. 41. Um minuto só. Capítulo 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo. Mediu as paredes de cada lado da sua porta, tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário, propriamente dito, tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinha 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fila de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre as salas laterais e a fileira de salas junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste, voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo, e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até os altos das paredes, inclusive na parte externa do santuário. É importante, né? Eu e você percebemos que o templo, olha só, aqui está descrevendo a parte interna do templo novamente. E a parte interna do templo era revestida de madeira. E na madeira era entalhado desenhos, figuras, o rosto de leão, o rosto de homem, palmeiras, árvores e querubins. Isso aqui, o templo, o que estava desenhado dentro do templo, apontava para uma recriação do Éden. Quem estava dentro do templo estava vendo o Éden. Está percebendo? É todo revestido de madeira de acácia.
tem ouro, e o desenho entalhado nessas madeiras é o Éden. Ok? É novamente Deus estabelecendo a sua presença no meio do seu povo, um lugar que representa aquilo que era na origem, o Éden. Ok? Toda a recriação, né? E nós novamente viveremos o que com Cristo? O Éden. Né? Nós voltaremos a viver esse projeto original de Deus. Né? Então, por isso que a descrição aqui, ela aponta para um novo jardim, ok? Então aqui, Ezequiel tem a visão e está descrevendo todo o pórtico, todo o templo, a parte da frente, a parte de trás, ao redor, os muros ao redor, os altares, a parte interna, as câmaras exteriores e interiores, e também a composição interna do templo, que era de madeira e de ouro também, ok? 21. Na entrada do santuário havia colunas quadradas, e as colunas da entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse, essa é a mesa que fica na presença do Senhor. Todo o santuário com o lugar santíssimo tinha portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com detalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes. E havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Os 2 lados do pórtico havia janelas embutidas, enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais junto à parede externa também tinham coberturas. 42. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com sala junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os 2 conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os 2 conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício, e todas as portas davam para o norte. Cada um com 2 andares superiores, com salas, era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver um espaço para passagem na frente de cada um. Uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar de abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada no lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante às salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como o do lado norte do templo. Este conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro, e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse, essas salas ao norte e ao sul que dão para o pátio do templo são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas. E porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste, a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte, e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros, e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado, e um muro ao redor para separar o santo do comum. 43. Agora a glória de Deus vai encher o templo. Lembra que Ezequiel teve uma visão que a glória saiu do templo? Você lembra disso? Ele foi levado, eu falei para você, olha, Ezequiel agora vai como se fosse um drone, tendo a visão de cima do templo.
E aí ele viu a glória do Senhor se retirando daquele lugar e indo lá para a Babilônia, certo? Agora a visão de Ezequiel é o retorno da glória. Você viu aqui a descrição de um novo templo e a glória volta agora e enche o templo. Isso está falando da restauração, a redenção. Amém? Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu vindo do leste. O som de sua vinda era como um rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A visão era como as outras que eu tinha tido. Primeiro junto ao rio Quebar, tá vendo? Ele estava lá no rio Quebar quando ele teve a visão, e está dizendo agora, só que agora é o retorno. Aleluia. E depois, quando ele veio destruir Jerusalém, prostrei-me com o rosto no chão, sempre diante da glória. O homem precisa reconhecer. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome, ao cometer adultério adorando outros deuses e ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi de minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis. E eu habitarei no meio deles para sempre. Aleluia. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e de suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Essas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, com 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma borda de 23 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar. Da calha, o altar se eleva por 1 metro até a borda inferior, ao seu redor, com 0,5 metro de largura. Da borda inferior, o altar se eleva 2 metros até a borda superior, que também tem 0,5 metro de largura. A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva mais 2 metros, com um chifre em cada um dos 4 cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado, com 7 metros de cada lado. Uma calha de 0,5 metro e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda. Há degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor soberano. Estas serão as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará um novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado, fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Para isso, todos os dias, por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e desse modo, separá-lo para o seu uso sagrado. No 8º dia, e a cada dia, depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então, eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei. 44. Depois disso,
Depois disso, o homem me levou de volta à porta leste do muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta. Ninguém jamais abrirá nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo que lhe digo acerca das regras no templo do Senhor. Só um parênteses aqui. Em Israel, acho que eu já comentei para você, existem 12 portas que davam entrada, acesso aonde era o templo, lá em Israel. Ali nos muros, ao redor do templo, são 12 portas. Tem uma porta que é a porta dourada. E ela está fechada. São 11 portões abertos e só uma fechada. Interessante, estava lendo esses dias uma reportagem sobre isso. E ali na frente existe um cemitério de muçulmanos, do lado de fora, em frente a essa porta. Ou seja, judeu não pisa nunca ali. Essa porta, ela está fechada. Quando Jesus voltar, a profecia diz que ele entrará pela porta norte. É justamente nessa porta que está fechada. E você leu agora que só um pode entrar por aquela porta. Ninguém pode entrar e sair por ali. Somente um pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Olha só, ninguém jamais abrirá nem passará por ela, pois o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Portanto, permanecerá para sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto à entrada para comer na presença do Senhor. Então, profeticamente, essa porta só será aberta o dia que Jesus voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e entrará pela porta norte, em frente aonde o templo será reerguido. A porta está fechada ainda, aguardando o retorno do príncipe. Aleluia. Amém. Então o homem, 4, me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto no chão. 5. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, seus olhos e seus ouvidos, e escute atentamente tudo que lhe digo acerca das regras do templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo, e transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, essa mensagem do Senhor soberano. Ó povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do meu santuário, gente incircuncisa de corpo e de coração. Com isso, profanaram o meu templo, enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios. Além de todos os seus outros pecados detestáveis, vocês quebraram minha aliança, em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas. Contrataram estrangeiros para realizar o serviço no meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo eles, que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário, se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi, que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, sofrerão as consequências de seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para os holocaustos e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes, não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem nas ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram, cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção e dos serviços gerais.
Contudo, os sacerdotes e levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão em minha presença e oferecerão a gordura e o sangue do sacrifício, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta para o pátio interno, vestirão somente roupas de linho. Não usarão veste alguma de lã quando estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo, onde o povo está, removerão as vestes que usam enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão outras roupas, a fim de não colocar ninguém em perigo ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça nem deixarão o cabelo comprido demais. Antes, o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas nem com mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre o sagrado e o profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos entre membros do meu povo. Suas decisões serão baseadas em meus estatutos, e eles mesmos obedecerão às minhas instruções e aos meus decretos em todas as festas sagradas, e se certificarão de que meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada. Nesses casos, será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retomar seus deveres no templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho e entrar no pátio interno e no santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedades nem porção alguma de terra, pois eu sou a sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo. As ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e todas as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes, para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal que morrer de causas naturais, ou qualquer que for morto por outro animal. 45. É importante, mais uma vez, nós fazermos algumas considerações aqui. Qual o significado dessas visões? Primeiro, é um modelo literal de um novo templo no futuro, ok? Apocalipse também vai descrever um novo templo, mas esse templo ele descreve a nova Jerusalém, né? Então, o primeiro significado é essa visão literal, né, da reconstrução de Israel. Isso significa muito para o povo hebreu, para o povo judeu, como você e eu já temos visto nesses últimos meses aqui. Pois bem, também é uma representação simbólica da presença de Deus com o seu povo no reino messiânico. Okay? Então simboliza agora, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui na Terra, isso tudo que nós estamos vendo aqui, Jesus vai reinar em Jerusalém. Então tudo isso aponta, é um símbolo daquilo que vai acontecer para todo o povo de Deus na Terra, que nos inclui agora os gentios salvos pela graça. Ok? Então, mais uma vez, toda a história de Deus na Terra se dá com o povo hebreu, com o povo da linhagem de Abraão. Ok? E o reino será restaurado, o templo será restaurado, a presença será restaurada, mas agora Jesus reinará em terra, nos 1000 anos aqui na terra. Então, todas essas profecias são modelos literais, essas visões de Ezequiel são modelos literais, mas também são figuras simbólicas daquilo que irá acontecer. Então, propriamente, o templo de Israel será reerguido, mas também, simbolicamente, está apontando para a presença de Deus habitando com um homem, novamente. Ok? Dito isso, 45.
Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separe uma parte para o Senhor como porção santa. Lembra? Está sinalizando aqui a visão de Ezequiel, está sinalizando para o povo que Deus restauraria todos eles e os levaria de volta para Jerusalém. O templo seria reconstruído e a terra novamente seria habitada. E aí Ezequiel tem nessa visão a recomendação, ele dá a recomendação de que a terra deve ser repartida. E nessa partição de terra, uma parte deve ser destinada ao Senhor, como porção santa. Qual é a medida? Ela terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Novamente aqui, a distribuição de terra e uma parte para o templo do Senhor. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separe uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para os seus povoados. Junto à área santa maior, haverá uma faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura. Ela será separada para uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo. Distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte de cada tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel, parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para peso será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Essa é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: um cesto de trigo ou de cevada, para cada 60 cestos que colherem, 1/100 de seu azeite, e uma ovelha ou um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocaustos e ofertas de paz que farão expiação por aqueles que os apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe. Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados e outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue dessa oferta pelo pecado e o aplicará aos batentes da sua porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo, em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância. Assim purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado, em favor de si mesmo e do povo de Israel.
A cada dia, durante os 7 dias da festa, ele preparará um holocausto para o Senhor, com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará a cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite com cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias da festa das cabanas, que ocorre a cada ano do 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. 46. Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora. Ficará em pé junto ao batente da porta enquanto os sacerdotes apresentam os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará com a adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a essa porta aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de um cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho apresentará um cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro apresentará outro cesto de farinha. E junto com cada cordeiro apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor, durante as festas religiosas, sairá pela porta sul. E quem entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais, nas festas sagradas, a oferta de cereal será um cesto da farinha da melhor qualidade de cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro, e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele. E ele oferecerá o sacrifício como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã vocês oferecerão um cordeiro de um ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal como uma sexta parte de um cesto de farinha e um terço do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como um sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se um príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e aos seus descendentes para sempre. Mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes e que ficavam voltados para o norte. Mostrou-me um lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado e assarão o pão feito com farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um de seus 4 cantos. Em cada canto havia uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura, e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência, e em todo o redor. O homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo.
47. Aleluia. Aleluia. 47. Depois de tudo isso, a visão do templo, né? A descrição novamente. Essa parte aqui muito teórica, né? Da descrição, das medidas do templo, a recriação do templo. O que Ezequiel vê? Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, enquanto enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o lado leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Aleluia, voltará a ter vida. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, com os peixes do mar Mediterrâneo. Os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio para as nações. Aleluia. Que rio é esse? É o rio do Espírito. O rio que flui agora no seu interior. Aonde esse rio toca, ele gera vida. Aonde o rio do Espírito toca, gera vida. A profecia é que Israel, o Mar Morto, tornará a ter vida. Profeticamente simboliza o rio do Espírito na nossa vida. O rio onde o Espírito toca, onde o rio do Espírito toca, as margens começam a ter vida. Então, o que é interessante? As margens desse rio, eles dividiam Israel dos outros povos, das outras nações. O rio faz divisão. O Espírito faz divisão entre a nossa vida e a vida passada, a vida que vivíamos no mundo. O que é interessante é que esse rio tem duas margens. A margem que fica para dentro de Israel e a outra margem que dá acesso aos inimigos. A vida de fora, a nossa vida anterior, a vida do mundo. O rio do Espírito, o Espírito Santo na sua vida, ele dividiu a sua história. Portanto, você tem vida para dentro. Você tem vida no seu interior. Você tem vida com seus irmãos, com o povo de Deus. Mas é interessante porque o rio ele tem duas margens. A sua margem provocou vida no seu interior. Mas a outra margem é que dá acesso àqueles que não eram aqueles que estão do lado de lá. Muitas vezes são os parentes que ainda não converteram, amigos, familiares, vizinhos, colegas.
quando esse rio passa, existe vida para dentro, mas até mesmo na borda, aqueles que estão na outra margem, eles receberão dessa vida também. Porque onde essa água toca, ela provoca vida para dentro e vida para fora. Quando você relaciona com seus familiares, eles receberão vida também. Porque você tem vida, porque você carrega a vida do Espírito em você. Aqueles que estão perto de você também serão abençoados. É vida no seu interior e vida para aqueles que estão perto de você. As margens do rio do Espírito, as margens da sua vida. É vida para você. O rio do Espírito em você provoca vida em você. E a outra margem é que dá acesso àqueles que ainda não foram alcançados, que eles não são povo de Deus. Mas a profecia é que onde as águas desse rio passavam, as duas margens floresciam. As duas margens passaram a ter vida. Até o ímpio é abençoado por conta da sua vida. Quero declarar sobre a sua vida. Onde você transita, com quem você conecta, ali haverá vida abundante. Essas pessoas elas tocarão em você e receberão vida. Serão abençoadas por sua causa. O negócio, irmãos, eu e você carregamos a presença do Senhor. Você que está dentro do negócio sabe que essa empresa é abençoada por causa de você. Não ache que é você que está sendo ali. Você carrega, é bem verdade que nós devemos ser gratos ao lugar onde o Senhor nos colocou. Mas creia que quem abençoa você é o Senhor e que aquele lugar será abençoado através de você. A presença do Senhor ali. O mundo experimenta de paz que tem na nossa vida. O mundo experimenta de paz que nós carregamos. A paz que nós carregamos. Nós que estamos aqui salgando esse mundo. Nós que estamos aqui preservando esse mundo de ser um lugar pior para se relacionar. Onde você toca, haverá vida. Onde você tocar, haverá vida. Amém? Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regados pela água do rio que nasce do templo. Teus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Amém? Onde você toca também haverá cura. Haverá vida e haverá cura. Aonde você toca, haverá vida. Onde você tocar, haverá vida e haverá cura também. Assim diz o Senhor soberano: divido essa terra dessa forma entre 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra. As outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria essa terra a seus antepassados, e agora ela passará para vocês como sua herança. Essas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon, depois por Lebo Amate até Zedade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Amate, e por fim para Azer Aticom, na divisa de Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo de Azar-Enã, na divisa entre Amate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito, até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será a sua divisa entre a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo Amate. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmos e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês, e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento, e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Aleluia. Você percebe aqui a descrição, então, nós vimos a descrição do novo Éden, o templo, e do templo nasce um rio, é uma fonte, que esse rio vai aumentando. E cada vez mais que você vai progredindo nesse rio, as águas
vão tomando você. Isso é o rio do Espírito. Cada vez que quanto mais você relaciona com Cristo, mais você se aprofunda nele. A tal ponto que você não governa mais a sua direção. Você não governa mais os seus passos. É ele que toma você. E agora você navega nas águas do Espírito. Assim é a vida com Deus. Até certo ponto você domina. Você ainda dá direção. Você ainda fala se você quer voltar, se você não quer voltar. Você ainda tem o controle. Mas chega um nível. Você vai adentrando no rio do Espírito. As águas agora encobrem você. E você agora é levado pelas águas do Espírito. Eu quero declarar que o Senhor está aprofundando você. Você está sendo levado para lugares mais profundos em Deus. A tal ponto que você não dará mais direção para a sua vida. É o Senhor que governará os seus dias. É o Senhor que dá direção para a sua vida. Muitas vezes esse lugar é um lugar que para nós muitas vezes representa insegurança, mas é o lugar mais seguro que tem. É quando Deus conduz os nossos dias. Esse é o rio do Espírito. 48. O nosso último capítulo de hoje. 48. Para finalizarmos aqui o livro de Ezequiel. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo-Amate. E de lá para Zarenã, na fronteira de Damasco, e com Amate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel, de leste a oeste. O território de Asser fica ao lado sul do território de Dan, e também se estende de leste a oeste. A terra de Naphtali fica ao sul da terra de Asser, e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés. Ao sul de Naphtali, seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben, e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 km de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor será de 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área é separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto ao povo de Israel e com os outros levitas. Essa será a sua porção especial quando a terra for distribuída, o território santíssimo. Junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura, ao sul da área sagrada do templo, será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros de todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estenderá por 5 km para leste e 5 km para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte preparada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel, de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Zacar, com as mesmas divisas a leste
e a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas, a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. Essas serão as saídas da cidade. Do muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 saídas para cada uma, com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda, Judá, e a terceira, Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Isacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Asser e Naphtali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será: o Senhor está ali. Você percebe? E daquele dia em diante, quando o templo for reconstruído, a glória do Senhor voltar para o templo. Desse templo, tem um rio que forma um jardim, o Jardim do Éden. Isso tipifica a presença do Senhor. E quando tudo estiver pronto, ele habitará, pois o Senhor estará ali. Amém. Amém. É lindo, né? Profecia de Ezequiel para o povo de Israel, simbolicamente aponta para nós, que estamos aguardando o nosso rei. É o mesmo. O rei dos judeus, Messias, que veio em carne, habitou entre nós, voltou para os céus, mas voltará e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Ele habitará conosco para sempre. Amém? É linda a palavra de Deus. Concluímos hoje o livro do profeta, mais um profeta, o profeta Ezequiel. Profeta Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias e o profeta Ezequiel. Queridos, nós estamos aqui lendo os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque eles foram os profetas com mais relevância, ok? Profetizaram com maior relevância para o povo de Israel. Esses são os conhecidos profetas maiores. O próximo deles é Daniel, ok? E depois a gente entra, então, a gente segue com os profetas menores, ok? Profetas aí com menos relevância, com menos profecias, vamos dizer assim, ok? Mas de relevância, certamente sim, de relevância para o seu tempo, mas comparado a esses outros então são os conhecidos como os profetas maiores, ok? Amanhã, então, iniciaremos um livro que é cheio de simbolismos e significados, profundo, que agora a gente vai mergulhar também no Apocalipse, ok? O Senhor nos dê graça aumentada aí, que essa semana, então, será, semana não, 3 dias, né? É bem rápido aqui, tem poucos capítulos, mas muito profundo. Amanhã, então, e segunda-feira aí, nós teremos a leitura, iniciaremos a leitura do livro de Daniel, profecia de Daniel. Estamos chegando próximo aí do Novo Testamento. Aleluia, aleluia. Você sabe que nós, como igreja, nós somos o povo do Novo Testamento, ok? Da nova aliança, ok? Mas tudo aqui no Velho Testamento é um símbolo das coisas que viriam, ok? Das coisas que elas apontam o tempo inteiro para Cristo, para a volta do Messias, para a vinda do Messias, ok? Tá? Estamos muito próximos de iniciarmos, então, o Novo Testamento, e amanhã finalizaremos, iniciaremos o livro de Daniel. Amém? Senhor Jesus, que esse rio do Espírito, ele já flui dentro de nós.
Senhor Jesus, o Senhor falou que quem bebesse da água do teu Espírito teria uma fonte, que tornaria um rio dentro de nós. Uma fonte de águas vivas. E onde essa fonte toca, onde esse rio toca, as margens, eles brotam vida. Sim, ó Deus, nos dê, Deus, a profundidade da tua palavra, a revelação de que onde o Senhor toca, por meio do seu Espírito, onde nós tocamos ali a vida. Ó Deus, nos dê discernimento disso, nos dê revelação. Ó Deus, que existem ambientes que ainda que tenham morte, onde nós tocarmos, quando nós tocarmos, ali o rio do Espírito provoca a vida. Nossas relações, negócios, cada área da nossa vida, onde nós tocamos, ali a vida começa a brotar. Nós cremos, ó Deus, que carregamos a vida do Senhor. E cada dia mais estamos adentrando no rio do Espírito, ao ponto que seremos levados por onde esse rio fluir. É o Senhor que nos carrega para esse lugar. Eu oro, declaro, ó Deus, essa revelação da vida abundante que há por meio do teu Espírito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos assim, nos apropriamos da tua promessa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Então, boa tarde para você, bom sábado aí, bom domingo também, amanhã, esse final de semana aí, ok? E voltamos então amanhã. Amanhã voltaremos aqui ao meio-dia. Graça e paz. Nos vemos amanhã ao meio-dia. Graça e paz, querido. Tchau.